E aí, pessoal da segunda série, vamos para a correção das atividades da última aula? O tema estudado são as relações fundamentais, as identidades trigonométricas. O objetivo nosso é representar o seno, o cosseno e a tangente de um arco qualquer no ciclo trigonométrico e resolver equações trigonométricas simples com soluções na primeira volta. Então, atividade 1. Sendo cosseno de x igual a 3/5, com x no quarto quadrante, determine seno de x e tangente de x. Como eu falei no vídeo anterior, dá pra gente resolver isso daí, pessoal, pelo método do triângulo. Vamos lá? A maioria dessas questões vamos resolver por esse método, ok? Então, olha só aqui, ó. Então, aqui é x. Como ele fala cosseno de x, fica ligado. Cosseno, lembrando lá da nossa dica do só à toa, olha aqui, o cosseno é o que? É o adjacente pela hipotenusa. Então, esse cara aqui é o adjacente e aqui é quem? O 5, é a hipotenusa. Então, nós temos o 5 aqui, que é a hipotenusa, e o adjacente é o cateto que está ao lado do ângulo x. Lembrando que aqui é 90 graus. Ele pede seno de x. O seno de x é o oposto pela hipotenusa. Eu não tenho o cateto oposto aqui, ó. Então eu vou aplicar Pitágoras para achar o cateto oposto. Então vai ficar oposto ao quadrado mais 3 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos. Eu coloquei a soma dos quadrados dos catetos antes da igualdade para ficar o oposto antes da igualdade, que é a incógnita que queremos descobrir. Então eu tenho oposto ao quadrado, que é igual a 3 ao quadrado. Eu vou fazer passo a passo aqui, né? 3 ao quadrado é 9. Deixa aqui antes da igualdade. 5 ao quadrado, 25. Então eu tenho oposto ao quadrado, que é igual a 25. Agora sim, eu vou passar o 9 para lá, menos 9. Oposto ao quadrado, 25 menos 9, 16. Oposto é igual a raiz de 16. Repare que eu não coloquei mais ou menos, porque nós estamos buscando o lado de um triângulo. Só interessa a raiz positiva. A raiz de 16, 4 unidades de comprimento. Então, descobri que o oposto aqui vale 4. Agora, é possível calcular o seno e a tangente de x. O seno de x é o oposto pela hipotenusa. O oposto nós descobrimos, é 4. E a hipotenusa vale 5. Agora, repare o seguinte, pessoal. Cuidado com isso aqui. Ele fala que está no quarto quadrante. Esse x no quarto quadrante. Lembrando aqui os sinais, tá? Não pode esquecer isso aqui, ó. Olha só. Aqui é seno, aqui é cosseno e aqui é tangente. Mais, menos, mais, menos. São as identidades normais e as suas inversas, né? Inverso de seno, lembrando, é a cossecante, do cosseno é a secante, da tangente é a cotangente. Não vou anotar aqui, não. Então, como ele está no quarto quadrante, o seno no quarto quadrante é negativo. Então, não esquece de colocar o menos aqui, ó. É menos 4/5, ok? Deixar aí com a cor azul para ficar bem diferente. Agora, ele pede a tangente também. A tangente do ângulo x é o oposto, olha aqui no só à toa, pelo adjacente. O oposto é 4 e o adjacente vale 3. Como a tangente no quarto quadrante é negativa, então coloca o menos aqui novamente. Olha aí, ok? Então é isso. O método do triângulo é bem simples de fazer, bem rápido. Vamos para o número 2. Se seno de x é igual a menos 12/13, com x no terceiro quadrante, determine o cosseno de x. Vamos novamente pelo método do triângulo. Olha aqui, vou chamar aqui de x, que é 90 graus. Lembrando, se é seno, então esse carinha de cima é o oposto e esse aqui é a hipotenusa. Então o oposto aqui é 12, você nunca coloca menos aqui, tá? Esse sinal é devido à consequência do quadrante, tá? Não coloca aqui nas medidas do nosso triângulo valores negativos, nem de catetos, nem da hipotenusa. A hipotenusa vale 13. Então ele pede o cosseno. Lembrando, pessoal, que o cosseno é o adjacente pela hipotenusa. Olha aqui, ó. Adjacente pela hipotenusa. Eu preciso do adjacente aqui, ó. Mais uma vez eu vou usar Pitágoras. Usando o Pitágoras aqui, ó, vai ficar adjacente ao quadrado mais 12 ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Repare que eu sempre coloco, no caso eu quero um cateto, no caso o adjacente, já deixei no primeiro membro, ok? Para facilitar o processo. Então, adjacente ao quadrado, 12 ao quadrado é 144, 13 ao quadrado, 169. Então, adjacente ao quadrado igual 169, o 144 passa para lá, menos 144. Adjacente ao quadrado, 169 menos 144 dá 25. Adjacente ao quadrado, aliás, eu já vou passar logo 2, vai ficar raiz de 25, e a raiz de 25 é 5. Como eu quero o cateto do triângulo, eu só pego a
a raiz positiva. Então, já descobri que esse adjacente aqui vale 5, ok? Como ele quer o cosseno de x será, lembrando lá no SOCATOR, é o adjacente pela hipotenusa. Adjacente é o 5, buscávamos por ele, pela hipotenusa que é 13. Falta ainda um detalhe, o sinal do cosseno de x. Como ele está no terceiro quadrante, o terceiro quadrante, olha aqui o cosseno, ó, mais, primeiro quadrante aqui, ó, mais, depois, segundo quadrante é menos, terceiro é menos. Então, coloca o menos aqui, ó, não esquece, hein, pessoal, que é menos. Tá aí a nossa resposta. Vamos para a próxima questão. Sabendo que seno ao quadrado de alfa é igual a 4 nonos, e alfa pertencente ao intervalo fechado de 0 a 2π, ou seja, isso aqui está na primeira volta, obtenha o valor de cosseno de alfa. Aqui a gente pode, muito bem, se querer, utilizar de forma rápida aqui aquela relação fundamental, que é assim, ó, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa. Pode usar o método do triângulo também, porém, nessa situação aqui se torna mais demorado. A gente já tem o seno ao quadrado de alfa, que é 4 nonos. Então é só substituir aqui, ó. Seno ao quadrado de alfa é 4 nonos, eu substituo 4 nonos mais cosseno ao quadrado de alfa, que é igual a 1. Então eu tenho que cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. O 4 nonos passa para cá, menos 4 nonos. Então eu tenho cosseno ao quadrado de alfa, que é igual, ó, eu tenho aqui, ó, 9 aqui eu não tenho nada, aqui é como se tivesse 1. Tiro o mínimo de 1 e 9, eu estou tirando o MMC apenas do segundo membro, tá? Quando acontece isso, você não corta os números de baixo. Então, eu tenho aqui, ó, 9 dividido por 1, 9 vezes 1, que dá 9. 9 aqui, ó, dividido por esse 9, dá 1, vezes 4, que dá menos 4. Então, cosseno ao quadrado de alfa, 9 menos 4 dá 5 sobre 9. Não cancela esse 9. Passa esse 2 para lá. Cosseno ao quadrado de alfa é igual a mais ou menos. Aqui eu vou usar o mais ou menos. A gente vai fazer o estudo depois, já que é o intervalo na primeira volta aí. E nós temos como consequência aí a raiz do cosseno vai ficar 5 nonos. Então aqui vai ficar cosseno. Lembrando, pessoal, que eu passei para cá essa raiz, ok? Deixa eu apagar isso aqui. Então aqui vai ficar cosseno de alfa igual a mais ou menos. Deixa a raiz de 5 aqui, a raiz de 9 é 3. Então fica mais ou menos raiz de 5 sobre 3. Como eu tenho que analisar toda a primeira volta, e nós estamos falando de cosseno, então olha só, o cosseno no primeiro quadrante é positivo, no segundo é negativo, no terceiro também é negativo e no quarto é positivo. Então vamos lá. Essa situação mais raiz de 5 sobre 3, você tem que pensar da seguinte maneira aqui, ó. O que vai acontecer? Se eu tenho aqui, ó, raiz de 5 vai dar o que? 2, alguma coisinha dividido por 3, que dá 0, alguma coisa. 0, alguma coisa positiva, ela pode ficar aqui, ó. O cosseno varia aqui, ó, para a direita de 0, da origem até 1 aqui, ó, que é 1 e 0, lembrando, né? O 1 é o cosseno, o primeiro valor aqui, ó. Então aqui eu tenho 0, alguma coisa que pode ser do quarto quadrante ou do primeiro quadrante. E eu posso também analisar agora a raiz negativa, que é menos raiz de 5 sobre 3, que nesse caso é aceitável por tratarmos desse intervalo fechado, ó, a primeira volta, né, do arco, ok? De 0 a 360. Então, olha só, de 0 a menos 1, aqui lembrando que é menos 1 e 0, ó, menos 1 e 0, então o cosseno ele flutua de menos 1 até 1. De 0 até menos 1 eu tenho lá menos 0, alguma coisa, que pode estar no segundo ou no terceiro quadrante. A nossa resposta é isso daqui tudo, ok? Pode ser mais raiz de 5 sobre 3, menos raiz de 5 sobre 3, ok? Lembrando que a gente trabalha, nesse caso aqui, com toda a volta, com toda essa volta aqui, ó, de 0 a 360, essa volta completa. A número 4. Sabendo que seno de alfa é igual a menos 3 vezes cosseno de alfa, com π sobre 2 menor que alfa, que é menor que π, obtenha o valor de y igual a seno de alfa mais cosseno de alfa. Bom, pessoal, aqui a primeira coisa aqui é você saber entender esse intervalo aqui, ó. Repare aqui, ó, lendo aqui, ó, de alfa, tendo como referência o ângulo alfa, olhando agora para a esquerda. Olha a boquinha do sinal aqui. Então, ele é maior que π sobre 2. Então, você tem que saber que π sobre 2 aqui, ele é 90 graus. E o π aqui, nós já sabemos que é 180. Então, olha só, nós temos o seguinte intervalo aqui para essa situação. Aqui é 90 graus e aqui é 180. Nós estamos falando dessa região aqui, ó, que é o segundo quadrante, ok? E o segundo quadrante aí, ó, você tem que analisar esse cosseno, analisar esse seno, para depois você obter
essa expressãozinha aqui, essa equação, que é y igual a seno de alfa mais cosseno de alfa. Mas antes disso, você tem que se atentar para o seno de alfa, que é isso aqui tudo, ó. Olha aí, ó, menos 3 vezes cosseno de alfa. Bom, eu posso usar a relação fundamental aqui, ó. A relação diz o seguinte, ó, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Ele fala que seno é isso aqui tudo, ó, menos 3 vezes cosseno de alfa. Então, eu vou substituir aqui, ó, menos 3 vezes cosseno de alfa, ok? Colocar um parêntese porque está ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de alfa, que é igual a 1. Menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3, que dá mais 9. E cosseno vai ficar ao quadrado, ó, cosseno ao quadrado, esse 2 aqui, né, de alfa. Você eleva aqui, ó, é o cosseno, tá? Não é o ângulo, não. Mais cosseno ao quadrado de alfa, que é igual a 1. Pessoal, analisa. 9 cosseno ao quadrado de alfa mais 1 cosseno ao quadrado de alfa. Aqui é como se tivesse 1. Aqui é como se tivesse 1, bem aqui do lado. 9 mais 1 vai dar o quê? Vai dar 10. Então, fica 10 cosseno ao quadrado de alfa, que é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de alfa, que é igual a 1, o 10 cai dividindo, está multiplicando. Então, eu tenho, bem aqui na frente, cosseno de alfa é igual a mais ou menos, tá? Porque a gente tem que analisar o sinal depois, nessa situação, não estou usando o método do triângulo, e vai ficar mais ou menos raiz de 1 sobre 10. Então, cosseno ao quadrado de alfa é mais ou menos, a raiz de 1 é 1, dá para tirar, né? Agora a raiz de 10 fica aqui, aí você tem que racionalizar, vai ficar aqui, ó, a raiz de 10 aqui na frente, a raiz de 10 aqui na frente, né? Então, eu tenho cosseno de alfa, melhor dizendo, mais ou menos 1 vezes a raiz de 10 dá raiz de 10 sobre raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 100. Raiz de 100 é quanto? É 10. Então, nós temos isso daqui, ó. Bom, o cosseno no segundo quadrante, pessoal, olha aqui, ó, mais, ó, menos, menos, mais. O cosseno nessa região no segundo quadrante é negativo, então, portanto, o que interessa para a gente é o cosseno de alfa sendo quem? Raiz de 10 negativa sobre 10. É esse valor que nos interessa. Beleza. Agora, a gente tem que voltar na relação fundamental e achar o seno agora, ok? Como é que fica? Olha aqui, ó, seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. O cosseno, para essa situação que a gente está analisando, nesse quadrante, o cosseno de alfa é menos a raiz de 10 sobre 10. Então, a gente vai substituir. Então, seno ao quadrado de alfa é mais... Aí, o cosseno a gente já terminou de chegar nele, né? Menos raiz de 10 sobre 10 ao quadrado, não esquece, que é igual a 1. O alfa que a gente encontrou nesse quadrante é menos raiz de 10 sobre 10. Então, seno ao quadrado vai ficar menos ao quadrado é menos vezes menos que dá mais. Raiz de 10 ao quadrado dá raiz de 100. Raiz de 100 é quanto? É 10. Fica mais 10, ok? Agora, 10 ao quadrado é 100. Tá aí, que é igual a 1. Agora, esse zero com esse zero aqui, ó, você pode cortar. Então, eu tenho que seno ao quadrado de alfa é igual a 1. Esse 1 sobre 10 que sobrou aqui passa para depois da igualdade negativa. É menos 1 sobre 10. E nós iremos tirar agora o mínimo só do segundo membro aqui, ó. Aqui é como se tivesse 1. Mínimo de 10 e 1 é quanto? É 10. Joga ele aqui, ó. Então, vai ficar 10 dividido por 1 é 10. Vezes 1, 10. Traz o menos. 10 por 10 dá 1. Vezes 1 que dá 1. Então, seno ao quadrado de alfa, 10 menos 1 que dá 9, sobre 10. Ok? Quando eu tiro o mínimo só de um membro, você não corta o denominador. Continuando bem aqui, ó. Então, vai ficar seno de alfa. Repare que o 2, o expoente eu não escrevi, vou passar para lá. Vai ficar mais ou menos a raiz de 9 sobre 10. Então, seno de alfa é igual mais ou menos, raiz de 9 é 3 sobre 10. Esse 10 aí a gente faz o quê? Racionaliza ele. Então, vai ficar raiz de 10 aqui, raiz de 10 aqui, ó. Então, seno de alfa é mais ou menos 3 vezes raiz de 10 dá 3 raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10 dá raiz de 100. Raiz de 100 é quanto? É 10. Agora, analisa o seno, pessoal. Vamos fazer bem aqui essa função, ó. Seno. Aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos, aqui é menos. O seno no segundo quadrante, olha aqui, ó. Bem aqui, ó. Até circulei aqui, né? É positivo. Então, portanto, só interessa para mim o seno de alfa positivo. 3 raiz de 10 sobre 10. É esse seno que nos interessa.
Ok? Agora a gente vai para a nossa expressão. Vou apagar isso aqui para a gente resolver. Bom, devidamente analisado os sinais, né, o seno no segundo quadrante é positivo e o cosseno é negativo. Nós já fizemos essa análise. Vamos agora responder o que ele pede, que é isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Y igual a seno de alfa mais cosseno de alfa. Então, y é igual. O seno de alfa que nós encontramos é 3 raiz de 10 sobre 10 mais o cosseno de alfa. O cosseno é menos raiz de 10 sobre 10. Então, esse mais aqui, ó, com esse menos, vai ficar o quê? Vai ficar menos raiz de 10 sobre 10. Repare que são termos semelhantes, olha só. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que falar assim, ó, quanto que é 4x menos 2x? Ora, 4x menos 2x eu posso resolver, dá 2x. Olha aí, ó, 3 raiz de 10 sobre 10. Ó, menos aqui é como se tivesse 1, menos 1 raiz de 10 sobre 10. Então, você naturalmente resolve. 3 raiz de 10 sobre 10 menos 1 raiz de 10 sobre 10. Esse 1 não é necessário aparecer. Vai ficar o quê? Vai ficar 2 raiz de 10 sobre 10. Aí eu tenho 2 e 10 aí. Ó. Dá para simplificar esse 2 e esse 10. Dá para eu simplificar isso por quanto? Por 2. 2 por 2 aqui, né? E aqui por 2 também. Ó. Você simplifica numerador e denominador. Então, vai ficar y igual 2 por 2 dá 1. Esse 1 não precisa pôr. Raiz de 10 conserva. E 10 por 2 que dá 5. Olha aí a nossa resposta. Muito boa questão. É uma questão aí que você utiliza a relação fundamental, acha o cosseno, analisa os sinais, tá? Tem que saber fazer essa leitura aqui, ó, como eu falei. Após isso, joga novamente nessa relação fundamental, importantíssima. A maioria dos casos você resolve por ela. Acha o seno, analisa os sinais. A mesma coisa fizemos aqui, ó. Vimos que o seno no segundo quadrante é positivo, então a gente só pega a raiz positiva e joga na expressãozinha que ele deu. Achamos raiz de 10 sobre 5 depois de simplificado, ok? Vamos para a próxima questão. Sabendo que seno de alfa é igual a 1 sobre 3, 1/3, e alfa pertence a esse intervalo aqui, ó. Olha aqui, pessoal, aqui é 90, tá? Isso aqui é 90, olha a vírgula, intervalo aberto, 180. Tá entre 90 e 180, ou seja, vamos analisar aqui, esse seno, olha aqui, ó, mais, segundo quadrante, ó, 90 e 180. Tá aqui no segundo quadrante. Ele pede o valor da tangente, então a gente faz aqui o triângulo, forma bem tranquila, ele fala agora em alfa, então a gente coloca aqui alfa, lembrando que seno é o oposto lá é 1, esse 1 aqui é o oposto, e o 3 aqui é quem? A hipotenusa. Joga a hipotenusa aqui, eu não tenho quem? O adjacente. Bom, aí ele pede a tangente nós sabemos que a tangente do ângulo alfa, lá no SOHCAHTOA, é o oposto pelo adjacente, né? SOHCAHTOA, oposto pelo adjacente. Então a gente precisa achar aqui o adjacente. Pitágoras, né? Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. Adjacente ao quadrado mais 1 ao quadrado, que é igual a 3 ao quadrado. Então, adjacente ao quadrado mais 1, que é igual a 3 ao quadrado, 9. Adjacente ao quadrado é igual a 9. O mais 1 passa para lá, menos 1. Adjacente ao quadrado é igual a 9 menos 1, que dá 8. Adjacente ao quadrado, esse 2 eu vou passar para lá. Raiz de 8, não vou colocar mais ou menos, né, lado do triângulo, então adjacente igual. A raiz de 8, pensa em dois números multiplicados que dê 8, um tendo raiz. Posso pensar no 4 e no 2, raiz do 4 vezes raiz do 2. Então, adjacente é igual, a raiz quadrada do 4 é 2, a raiz de 2 eu deixo aqui. Acabei de descobrir que a adjacente é 2, raiz de 2. Ficou muito fácil agora responder a tangente, que é o oposto, que é 1, dividido pelo adjacente, que é 2, raiz de 2, a qual nós encontramos. Racionaliza a raiz de 2, está aqui, ó, joga aí na frente, tá? Até um pouquinho de quebra-cabeça, um pouquinho, mas nada demais. Todos conseguem fazer naturalmente, basta dedicação. Tangente de alfa é 1 vezes raiz de 2 a raiz de 2, vai ficar esse 2 aqui, conserva ele, tá? Agora faz, raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz do 4, raiz do 4 é 2, então tangente de alfa é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 2, aqui no denominador, dá 4. Falta mais um detalhezinho, que é o sinal. Bom, a tangente no segundo quadrante, aí você já sabe o estudo dos sinais. Como é que é? A tangente é aquela desfigurada, ó, mais, menos, mais, menos. No segundo quadrante, que é o que a gente percebeu no enunciado, a tangente no segundo quadrante, olha aí, ó. Por isso que ele fala de intervalo aberto, tá? Não tem tangente de 90 aqui, ó. E ele deixa aberto para 180 também, para não ser o valor zero. Senão a gente nem poderia aplicar esse método.
Então, a tangente aqui no segundo quadrante é negativa. Então, você coloca o menos aqui na sua resposta, ok? Olha aqui, ó. Tá aí, menos raiz de 2 sobre 4. Essa é a nossa resposta. Vamos para a última questão. Dado a informação que cosseno de x é igual a 4/5 e que x pertence ao segundo quadrante, obtém os valores de seno, secante, cossecante e cotangente de x. Muito boa questão aí, né, para a gente resolver. Então, lembrando, lá no nosso soca à toa, o cosseno é o adjacente, esse 4 aqui é o ADJ e o 5 aqui é a hipotenusa. Vamos de novo pelo método do triângulo, bem simples de fazer, bem rápido, bem eficaz, né? Faz aqui 90 graus, então a adjacente vale 4, a hipotenusa vale 5. Quem é bem atento aí já vai saber, vou chamar aqui de x, né? Que esse triângulo é aquele triângulo pitagórico. É fácil de saber quem é esse cateto aqui, eu nem precisava de continha. Mas a gente já vai aplicar logo o Pitágoras aqui para descobrir quem que é esse cateto que se opõe. Pitágoras, vem aqui, ó. Então aqui é o oposto. Então vai ficar o oposto ao quadrado mais 4 ao quadrado, a soma dos quadrados catetos igual ao quadrado da hipotenusa. Então o oposto ao quadrado, 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25. O oposto ao quadrado é igual a 25, 16 passa para lá, menos 16. O oposto ao quadrado, 25 menos 16, que dá 9. Então, o oposto é raiz de 9. Então, o oposto, raiz de 9, é 3. Repare que eu não peguei a raiz negativa. Sempre falando isso para vocês ficarem atentos. Então, aqui é 3. Né? Pronto, tem o triângulo de lados 3, 4 e 5. Então, vamos lá. Ele fala segundo quadrante. Tem que lembrar aqui dos sinais, viu, gente? Ó, mais, menos, menos. Esse aqui é o seno e sua inversa cossecante. Fica atento. Aqui, ó, mais, menos, mais. Aqui seria cosseno e a sua inversa secante. E aqui, ó, mais, menos. É a tangente e a cotangente. Esse é o estudo dos sinais. Fique ligado nisso daqui, tá? Ele fala segundo quadrante, tá? Então, a gente tem que analisar o segundo quadrante. Então, vamos para a primeira respostinha. Seno de x. Seno, lá no soca à toa, é o oposto pela hipotenusa. Então, eu tenho o oposto que é 3, hipotenusa que é 5. Seno no segundo quadrante é o quê? É positivo, então aqui é mais mesmo. Deixa aí, já está respondido. Já temos o seno. A secante de x é o inverso do cosseno. Ele já deu o cosseno no enunciado, que é 4/5. Então, vai ficar 5/4. É segundo quadrante. Cosseno no segundo quadrante é negativo, né? Ok. Então, aqui ó, tem que ser menos. Aqui no enunciado aqui deveria ser menos também, tá bom? Coloque aí, viu, pessoal? Acabei de perceber isso, nem tinha ligado para essa situação. Aí já temos seno de x, ok? Temos a secante, que é o inverso do cosseno, negativo, tá? Que deveria ter vindo menos aqui. Não me atentei para isso, tá? Ficou errado o enunciado. E agora nós queremos a cossecante, cossecante de x. A cossec começa com cossec, mas é o inverso do seno. Como o seno é 3/5, vai ficar o quê? 5 sobre 3. Basta inverter. Não tem que ficar decorando 1 sobre seno de x. Já está aí a cossecante. Ok, pessoal? Agora, cotangente. Cotangente de x é a inverso da tangente. A nossa tangente, ele não pediu tangente aqui, mas a tangente, olha só, vamos fazer bem aqui para vocês verem. Tangente do ângulo x é o oposto pelo adjacente, é 3 sobre 4. Como a cotangente é o inverso, basta inverter isso aqui, vai ficar 4 sobre 3. Valeu, pessoal? Então, estudem esse tema. É um tema bastante interessante. Fica ligado aí no enunciado, tá? Qual o intervalo que ele pede, que quadrante. Um tema que pede muita dedicação, muito estudo e empenho para que vocês possam compreender de forma plena. Valeu? Próxima aula eu trago mais atividades para vocês. Fui.